dia na nossa live, glória a Deus. Todos os dias nós estamos aqui na nossa live falando da palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, porque nós necessitamos dessa palavra, né? E nós estamos com a live 1997. Essa semana a gente completa as 2.000 lives. Muito bom estar nesse momento fazendo isso. E a palavra diz, né? Deus realiza grandes propósitos através de pessoas que se colocam à disposição. Então, pessoas que estão disponíveis para cuidar o lugar que Deus os chama, né? Então, pessoas que estão disponíveis, Deus vai chamar, vai trazer para a nossa vida, né? Então, após a construção dos muros, poucos habitantes em Jerusalém e os líderes, eles começaram a buscar para fazer morada lá. Porque o que acontece? Como estava pouco povoado, eles começaram a buscar líderes, né, pessoas para morarem lá. E ele começa a trazer os nomes e as funções dos levitas, líderes, sacerdotes, porteiros, cantores, trabalhadores do templo. Amém? Então vamos para essa palavra, declarando o mover do Senhor essa semana, declarando a agir dele, declarando a prosperidade, a abundância que vem do Senhor. Amém? Espírito Santo, fala conosco, traz a tua palavra, traz revelação, traz discernimento, tira de nós toda dúvida, toda preocupação e nos traz certeza das coisas que não vemos e das coisas que se esperam. E diz assim: e os líderes do povo habitaram Jerusalém, porém o restante do povo lançou sortes para tirar um de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitavam em Jerusalém. Porém, na cidade de Judá, habitou cada um na sua possessão, suas cidades, Israel, os sacerdotes, os levitas, Netinéus, os filhos do servo de Salomão. Habitaram, pois, a Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, e os filhos de Pérez, Maazéia, filho de Baruque, filho de Col-Oze, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaberibe, filho de Zacarias, filho de Silone. Todos os filhos de Pérez que habitavam em Jerusalém foram 478 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maaseías, filho de Itiel, filho de Jesaías, e depois dele Gaebal, Salai, e ao todo 928. E a Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, o segundo a cidade do sacerdote Jedaías, filho de Joiaribe, e Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, líder da casa de Deus, e seus irmãos que faziam a obra. 822, Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anzim, filho de Zacarias, filho de Pazu, filho de Malquias, e seus irmãos, chefe de pais. 242, Amassai, filho de Azrael, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Mer, e os irmãos dele, homens valentes, 128, superintendentes sobre eles, Jabdiel, filho de Gedolim, e dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni, e Sabetai, Josabade, dos filhos dos levitas, presidiam sobre a obra fora da casa de Deus, Matanias, filho de Mica, filho de Zabidi, filho de Asaf, o chefe que iniciava as ações de graças e oração, Baque-Burquias, filho de seus irmãos, depois Abdá, filho de Samua, filho de Galal, filho de Jedutum, filho de Levita da cidade
As santas cidades foram 284. Os porteiros Acube, Taimol e como seus irmãos guardas das portas 122. E os que habitavam na cidade de Judá, e os habitantes de Israel, dos sacerdotes e levitas, habitou toda a cidade de Judá, cada um com a sua herança. Os netineus habitaram em Ofra, Ziage e Spa, presidiam sobre netineus, e superintendente dos levitas de Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Micá, filho de Asaf, e os cantores a serviço da casa de Deus, porque havia um mandato do rei acerca deles e certa regra para os cantores, para qual dia Petaías, filho de Mesezabel, e filho de Zerá, filho de Judá, estavam nas mãos do rei todos os negócios do povo, enquanto as aldeias, como as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba, e dos lugares de jurisdição, e de Bom, e dos lugares de jurisdição em Zacab-Biziel, das suas aldeias de Jesuá e Molada, e Bet-Pelete, e Azar-Zual e Berseba, e os lugares de jurisdição, e Ziclag, em Mecona, e os lugares de jurisdição, e El-Rimon, Zorá, e Jarmute, em Zonã, Adulam, e as aldeias de Laquis, e as cidades, a terra, e das suas terras, Azaca, e os lugares de jurisdição, acamparam-se desde Beceba até o vale de Inom. E os filhos de Benjamim habitaram desde Zebá a Micmas, a Iá, Betel, e os lugares de jurisdição, em Anatote, em Nob, em Ananias, em Azol, em Ramá, em Gitaim, Adide e Jeboim, Nebalate, e Lode, e Ono, e vários artifícios, e alguns levitas habitaram divisões de Judá e Benjamim. O que a gente tira de ensinamento aqui, né? Primeiro, Deus procura pessoas disponíveis, pessoas dispostas. Fale, né? O esmo aqui, né? E cuidado com o esmo aqui de Deus, que Deus verdadeiramente vai precisar do seu esmo aqui. Segundo, o propósito é maior do que o conforto. Nem sempre o chamado de Deus é confortável. Amém? Nem sempre mesmo, tá? E em terceiro, a função tem importância toda, toda tarefa é importante e a restauração precisa de continuidade. Deus conhece cada servo pelo nome. Então eu vejo quando ele coloca os nomes aqui, que são nomes bem desafiadores para nós dessa época, ele coloca com esse intuito, né? De Deus conhece cada servo, cada função. Tudo que a gente faz, Ele conhece pelo nosso nome, amém? Então declare hoje comigo, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, amém? Então que a graça do Senhor esteja sobre nós possamos estar nesse dia abençoado, cheio do mover, do agir de Deus, e quebrando todas as amarras, todas as setas, e declarando que só o Senhor é Deus, amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, e vamos declarar a melhor semana das nossas vidas. Eu já quero até puxar um salmo aqui, 128, que diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, e feliz será irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e teus filhos como plano de oliveira ao redor da mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor te abençoará desde Sião. Verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e haja paz sobre Israel. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Jesus.